Olá pessoal, mais um vídeo. Bom, aqui nós vamos calcular o limite pela definição, pelo delta e pelo epsilon, para funções que são retas. Ora, então, supondo que eu tenho limite de f de x para x tendendo a A, número finito, vai dar igual a um L, um limite finito. Então, se o limite desse cara for igual a L, então, dado um epsilon, você vai escolher um valor, né, para o y, no caso o epsilon é o valor de y, é a variação do limite. Esse epsilon é a variação que você vai dar lá no valor do limite. Então, para este valor que você informar, vai existir um delta, que também vai ser maior que zero, que vai ser lá no x. Tal que o módulo de x menos a vai ser menor que delta e maior que zero. E vai implicar em que o módulo de f de x menos o limite vai ser menor que esse epsilon. Ora, vamos ver um exemplo. Limite de 2x menos 5, quando x tende a 4, será igual a 3. Então vamos provar que isso é verdade. Bom, substituindo o x por 4, vou ter 2 vezes 4, 8, menos 5, 3. Perfeito. Mas eu quero provar usando essa definição. Então, vamos fazer o gráfico. Veja. Desculpa. Antes de fazer o gráfico, vamos escrever exatamente isso que está aqui. Então, dado um epsilon maior que zero, né, isso aqui vai implicar em acontecer isso aqui, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, eu tenho que partir disso para chegar nisso aqui. Então, se eu conseguir, a partir disso aqui, chegar nisso aqui, então eu provei que o limite é 3. Bora. Mas veja que aparece aqui o delta e o epsilon, né? Então eu tenho que descobrir que delta eu coloco aqui em função do epsilon para que isso aqui aconteça. Então vejamos o gráfico. Você tem aqui para x igual a 4, né? Você tem a função e para x igual a 4 o valor do limite é 3. Né? Ou seja, f de 4 é 3. Então existe o f de A, né? O f de x existe. Beleza. Então, olha só o que acontece. Eu vou dar um epsilon, aqui um valor, vai ficar 3 mais epsilon para cima e 3 menos epsilon para baixo. Então, nesse intervalo aqui, eu tenho que descobrir qual é esse intervalo aqui. É exatamente isso que a gente quer fazer. Então, qual o intervalo que eu dou aqui para eu ter este intervalo? Então, por isso nós temos que descobrir esse delta. Então, vai ficar delta, vai ser esse intervalo aqui, ó. Delta vai ser esse intervalo aqui. Ora, se aqui eu der um intervalo de delta, então aqui eu vou dar um intervalo de epsilon. Né? Parece que confunde, porque função é f de x igual a y, né? Ou seja, você dá o valor de x para achar o y. Aqui no caso, não, a gente dá o valor do y para você encontrar o x. Então, para fazer isso, primeiro você começa, tenta, através disso aqui, escrever x menos 4, para você perceber qual valor você pode dar para delta, para que isso volte aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó, 2x menos 8 menor que epsilon. Posso colocar o 2 em evidência, aí vai ficar assim. Veja que já apareceu o que tem escrito aqui. Então, esse é o propósito. Então, você tem que tentar fazer isso aparecer. Ora, agora o 2 está aqui dentro do módulo, como 2 é positivo, posso botar para fora. Então vai ficar dessa forma. Ora, daí o módulo de x menos 4 vai ser epsilon sobre 2. Ou seja, eu posso dizer, então, que o delta deve ser epsilon sobre 2. Então eu vou tentar fazer o delta igual a epsilon sobre 2 e ver se a partir daqui eu consigo chegar aqui. Ora, então vamos ter módulo de x menos 4 é menor que epsilon sobre 2. Vou substituir o delta por isso. Ora, agora eu vou multiplicar por 2. Então vamos ficar assim.
Como 2 está fora do módulo, eu posso colocar ele para dentro. Então vai ficar assim. Multiplicando, eu vou ter 2x menos 8. Ora, mas eu posso pegar o 8 e desmembrar, né? Em menos 5 e menos 3. Ora, então veja que agora ficamos igual aqui, ó. Então veja que eu parti desse ponto e cheguei nesse aqui. Então, realmente o limite dessa função quando x tende a 4 vai ser 3. Então aqui está provado. Aí você fala assim, bom, mas eu não podia fazer epsilon sobre 3, por exemplo, né? Então, se você faz epsilon sobre 3 para o delta, esse intervalo aqui ia ser menor. Portanto, aqui também ia ser menor. Então, isso quer dizer que você não ia conseguir, para esse epsilon dado, você não ia conseguir este resultado, você ia conseguir outro valor aqui. Então, por isso que eu tenho que fazer delta igual a epsilon sobre 2. Porque se eu fizer sobre outro número, o que vai acontecer? A hora que eu fizer a substituição deste valor aqui de x, eu não vou conseguir encontrar este valor aqui. Vou encontrar um valor menor. Então, o resultado é esse aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.